dia, galera tricolor, Central Fluminense no ar mais uma vez. E hoje estamos aqui dando prosseguimento à nossa série de vídeos, né? Que a gente analisa aí e traz nomes dos jogadores dos clubes rebaixados que poderiam aí agregar ao Fluminense em 2021. O Fluminense pode, enfim, ver com bons olhos aí uma contratação. E hoje é com muita tristeza no coração, né? Com muito pesar, que a gente vai falar sobre os jogadores do Vasco. Pois é, né? Muito triste, o nosso querido Vasco da Gama foi rebaixado, né? É um momento muito triste para o futebol carioca. Já estava muito triste, né? Pelo rebaixamento do Coca-Cola Botafogo RJ, e agora o Vasco também caiu, né? Isso é muito, muito triste, né? Eu não consigo nem disfarçar a tristeza aqui, como vocês podem ver. Mas enfim, o Dr. Curirim lembrou muito bem, inclusive, né, na live pós-jogo contra o Santos, que a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, entendeu? A gente teve 2010, 2014, 2018 e agora vai ter 2022. O rebaixamento do Vasco está mais frequente, cara. A gente viu 2008, 2013, 2015 e agora 2020. Tá mais frequente, tá mais fácil ver o rebaixamento do Vasco, cara. Enfim, muito triste, tá? Mas sem mais delongas aqui, que a gente tá enrolando muito. Não, minto. Isso é uma delonga, né? Vamos lá. Vamos fazer aquele ritualzinho nosso aqui de sempre. Vocês já sabem, tá? Se inscreve no canal, pô. Se inscreve, deixa o teu like, entendeu? Compartilha esse vídeo com os amigos. E no final, eu vou falar isso depois no final de novo, mas no final você deixa aqui seu comentário. Pô, não falei de algum jogador do Vasco que é interessante? Falei de algum jogador que você acha que seja uma merda? E que eu tô maluco de achar que pode ser interessante para o Fluminense? Enfim, o seu comentário é sempre importante aqui para nós. Então deixe seu comentário aqui. Mas agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas eu separei aqui dois jogadores do Vasco, que eu acho que caberiam bem no time do Fluminense, que seriam jogadores interessantes para se analisar. O primeiro é o Benítez, né, o meio-campista argentino, Benítez, que pertence ao Independiente. Renovou o contrato dele com o Vasco até o meio desse ano, até junho de 2021, mas pertence ao Independiente, falei certo? Falei bonito, né? Independiente da Argentina até o meio de 2022. Então vamos lá, ele tem um contrato ainda com o Vasco, né? Provavelmente aí para o Campeonato Carioca. Eu não sei quando que começa o Campeonato Brasileiro, para ser sincero, mas o contrato dele acaba em junho. E, enfim, eu acho que até lá é muito difícil qualquer coisa acontecer nesse sentido, de trazer ele para o Fluminense. Ele joga numa posição que eu considero carente, tá? Do elenco do Fluminense, que é um meia articulador, um camisa 10, porque o nosso querido Paulo Henrique Ganso não joga, né? Ele não entra em campo. E o Nenê ultimamente começou a distribuir mais a bola, só que ele continua sendo um senhor de 39, vai fazer 40 anos, né? Não dá pra você jogar a temporada inteira com o Nenê, enfim, uma hora ele vai oscilar e você precisa ter outro jogador ali pra, no mínimo, revezar com ele. Também não vejo ninguém na base, talvez eu possa estar esquecendo alguém, mas eu não vejo ninguém na base com essa característica de um camisa 10 que possa chegar e jogar, enfim, e resolver essa carência do Fluminense. Eu achava até que o Marcos Paulo poderia fazer essa função, mas enfim, já foi embora, né? Nem sei se ele ainda está treinando, mas enfim, ele não vai... Eu não quero contar com o Marcos Paulo, então eu acho que o Fluminense precisa de um reforço para essa posição. Porém, infelizmente há um porém. Tem duas coisas que eu enxergo no Benítez. O cara é de vidro, né? Ele vive machucado, ele se machuca muito. Muito bom jogador, tá? Mas se machuca muito, 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 muito. Isso é uma coisa bastante, eu considero uma coisa bem preocupante, porque você não, o que a gente está falando aqui, o ideal é um jogador para revezar com o Nenê ao longo da temporada. Você precisa de um jogador que esteja apto quando o Nenê não possa jogar. O Paulo Henrique Ganso, a gente sofreu isso com ele, né, essa temporada, porque ele, no momento que a gente precisou dele, que o Nenê não estava bem, que o Nenê ficou de fora, o Ganso também estava de fora. O Ganso estava com apendicite, estava com pombagira, estava com dor na lombar, estava com tudo e não podia jogar nunca. Então isso é uma coisa que tem que ser pontuada. E o segundo ponto é que ele provavelmente é um jogador caro, né? Ele pertence ao Independiente, tem mais um ano de contrato. Eu não acho que o Independiente vá emprestar ele até o final do seu contrato, porque para emprestar agora para o Vasco, prolongar esse contrato, né, com o Vasco até
o meio de junho, eles renovaram por mais um ano com o Benítez, então eu não imagino que ele venha para o Fluminense assim, vai emprestar. Porque ele emprestar por uma temporada é o final do contrato dele praticamente lá no Independiente, então não faz muito sentido. Então o Fluminense talvez tivesse que desembolsar uma grana, né, pela contratação desse atleta. Aí entra o que eu acabei de falar. É um jogador que tem muita qualidade, mas ele é instável, né? Ele machuca muito e tal, então eu particularmente não arriscaria, tá, contratar o Benítez. Eu acho que a gente, garimpando um pouquinho melhor, pode achar um outro camisa 10 que entregue mais do que ele, principalmente na regularidade, tá? Então, primeiro é o Benítez. Outro que a torcida tricolor gosta muito, isso aí eu vejo o pessoal falando desde o início da temporada, desde que o Vasco contratou, o pessoal fica fala, e o cara realmente é bom. Germancano, artilheiro do Vasco, né? Se não fosse esse cidadão aí, o Vasco já teria caído há muito tempo, teria feito a temporada muito ruim, porque ele que salvava ali, fazendo os golzinhos dele, sempre empurrando. O Cano, estou consultando aqui na minha colinha, tem contrato com o Vasco até o final de 2021, tá? Ele tem contrato até o final de 2021, ele é um jogador de idade já mais um pouco avançada e tem contrato até o final de 2021. Não se sabe ainda se ele vai permanecer no Vasco para jogar a segunda divisão, se ele vai sair, enfim, o que vai acontecer. Infelizmente, tá? Porque eu acho ele muito bom jogador, eu acho muito improvável que o Vasco vá liberar com custos baixos o Cano para o Fluminense. Acho que a gente só pode sonhar com uma possível contratação do Cano se, enfim, ele rescindir o contrato com o Vasco, ficar livre no mercado, e aí depois o Fluminense abordar ele. Porque se o Vasco souber que o Fluminense está interessado, eles não vão rescindir de graça. Não vão rescindir de graça, não vão rescindir com o Cano e possibilitando que o Fluminense traga ele só pagando salário e aquelas luvas que sempre rolam. Então, assim, é uma contratação que eu acho difícil de acontecer. E aí entra uma outra questão que é a análise do nosso elenco, né? A gente tem o Fred que vai jogar, ponto. O Fred vai ser o titular. Isso é fato, pô. Não dá pra discutir, deveria, não deveria, pô. Isso aí é outro papo. Mas ele vai ser o titular, ele vai ser o 9, pô. É o Fred, ele tá no elenco. Se ele tiver com condições de jogar, ele vai jogar. Só que aí entra outra questão, que ele não consegue jogar todos os jogos, ele não consegue... quando ele está em campo, ele não joga os 90 minutos e ele não consegue fazer uma sequência de 5 jogos seguidos. Ele sempre tem que ser preservado, ele sai, acaba machucando, enfim, sempre tem alguma história aí nesse meio tempo que o Fred não consegue jogar, entendeu? Direto. Então talvez se precise de um centroavante reserva. Mas aí é aquela coisa, na base a gente tem o John Kennedy, que subiu muito bem, né? Tem acho que 2 gols em 6 jogos, subiu bem, tem mostrado serviço. Tem o Samuel, que jogou ali, acho que 45 minutos, já fez um golzinho, que é um centroavante que eu acho que ele... Não dá pra dizer que ele lembra mais o Fred, mas ele é mais novizão fixo, né? O John Kennedy é bem mais móvel. E aí é aquela coisa, o Fluminense já falou que tem interesse em dar mais espaço para os jogadores da base. E você trazer um jogador mais veterano, um cara como o Cano, não deve ganhar um salário mínimo. Não vai ganhar pouco, ponto, não vai ganhar pouco. Então assim, você investir no Cano, eu não sei, ele por um lado entregaria muito, mas financeiramente um clube como o Fluminense não está podendo se dar esse luxo. Eu acho improvável, vamos colocar assim, que esse movimento aconteça, que é uma pena, porque é um excelente jogador. Talvez se a gente não tivesse o Fred, ter o Cano como o 9 do time seria bastante interessante, pensando aí em Copa Libertadores, tá? Mas eu também não estou vendo de forma otimista a possível não, né? Que não teve especulação, né? A gente que está aqui sonhando essa vinda do Germancano, que, repito, muito bom jogador. Tá? Então, rapaziada, é isso o vídeo, tá? Eu trouxe esses 2 jogadores aí, os 2 gringos do Vasco, né? Ainda tem o Léo Gil, se não me engano, né? Mas os 2 principais gringos aí do início da temporada do Vasco, que continuaram a temporada completa aí, eu acho que são os 2 jogadores aí do Vasco que mais poderiam agregar ao Fluminense. Mas peço a vocês, né, caso eu tenha esquecido de alguém, ou enfim, você discorde de alguma coisa que eu falei aqui, deixa seu comentário, tá? Que é sempre muito bem-vindo. E novamente aquele apelo, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, que isso vai dar uma moral do caramba pra gente, tá bom, galera? Então é isso, Central Fluminense ficando em off agora. E a qualquer momento aí estamos voltando com mais vídeos aí sobre o nosso tricolor. Um abraço a todos e saudações tricolores.